no comando. Tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo bem? Bom, gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Vocês sabem que toda vez que eu trago vídeo aqui, ou é pra falar sobre alguma coisa muito boa, ou é pra falar sobre alguma coisa muito ruim. Mas hoje eu venho aqui pra falar sobre coisas boas e sobre experiências de DR. Bom, gente, essa experiência aconteceu em 2024, então faz um tempinho que já aconteceu. Tem algumas coisas que eu não lembro totalmente, então eu peço que vocês tenham muita paciência comigo, porque eu estou literalmente tirando lembranças do fundo do baú para poder contar essa experiência para vocês. Mas é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem seu like, comentem aqui o que vocês gostam de ver no meu canal, tipo de vídeo e tudo mais. E vamos embora pro relato. Bom, gente, o que aconteceu? Contando de uma forma bem resumida mesmo, porque se vocês quiserem detalhes, eu posso fazer outros vídeos tipo, contando alguns momentos específicos e como tudo aconteceu, como era o plot do meu script direitinho. Eu era irmã do Albi, tá? Pra quem não sabe, o Albi, ele era o Emil Emmer, ele foi o primeiro que pisou ali na arena, tá? Tanto nos filmes quanto no meu script e na minha DR. E tanto eu, o Albi e o Thomas, nós três éramos cientistas. Nós três estávamos trabalhando pra Iva, só que não sabíamos o real intuito dela, porque ela falava que ela colocava as pessoas ali nas arenas como forma de saber sobre as aptidões dele, como eles poderiam se adaptar com os monstros e tudo mais. Enfim, ver a frequência cardíaca, ver, enfim, funções cerebrais deles, enfim, como eles reagiam a esse tipo de coisa. E o Thomas, ele sabia de coisas bem mais profundas, porém ele não falava, porque a Eva tinha prometido pro Thomas que, caso ele decidisse ajudar ela, ele ia desinfectar os pais dele, porque os pais dele estavam infectados. E a Eva falava que ela tinha meio que uma cura e que caso o Thomas trabalhasse pra ela de forma uniforme, sem falar pra ninguém sobre os verdadeiros planos dela, ela iria curar os pais dele, mas não era isso. E quando ele se tocou, ele conversou comigo sobre isso e finalmente abriu minha mente. Só que o Albi, ele já tinha ido pra arena, ele se ofereceu pra ir pra arena. Por quê? Porque o meu pai e o pai do Albi, nossos pais, quer dizer, tinham morrido infectados e a gente tinha esse negócio, vamos lutar pra melhorar, enfim, o mundo, até porque tinha mais população de infectados do que de humanos ali em Maze Runner. Então, o Albi, ele foi o primeiro que foi pra arena e o primeiro que teve a memória afetada. Enfim, não lembrava de mim. Triste, mas foi o que aconteceu. E aí, enfim, dando prosseguimento na história, quando o Albi tinha ido e o Thomas me contou sobre isso, eu e o Thomas, a gente decidiu subir pra arena e tentar libertar todo mundo que tava dentro da arena. Beleza, fizemos isso. No momento em que eu acordei, na DR eu acordei já dentro do elevador. Pra quem não sabe, quando o elevador sobe ou desce muito rápido, ele mexe muito com o seu cérebro e isso faz com que quando você tá lá em cima ou quando você tá lá embaixo, você desmaia. Eu e o Thomas, a gente subiu juntos e quando chegou lá em cima, obviamente a gente desmaiou. Só que antes da gente desmaiar, eu lembro de ter ouvido vozes masculinas, falando, nossa, é uma menina, a primeira menina. E aí eu falei, mano, não sei se é sintoma do shifting ou se é realmente a DR, entendeu? Aí, nossa, é realmente uma menina. Aí eu lembro de alguém ter pulado dentro do elevador, porque balançou o elevador. E aí essa pessoa tocou em mim e falou assim, oi, eu sou o Albi, eu vou te tirar daqui, respira fundo. Apaguei. Meninas, simplesmente apaguei. Lembrei de ter acordado numa cama de madeira, do meu lado tinha um pallet de madeira, e sentado em cima daquele pallet de madeira, tava o Newt dormindo, quase babando praticamente. Acho que ele tava babando, enfim. Pensei até em acordar ele, mas eu falei, mano, muita sacanagem se eu acordar esse bichinho agora, tipo, muito sacanagem. Não queria acordar ele também, porque eu não sabia qual seria a reação dele. Se ele iria me prender ou se ele iria me jogar em algum tipo de lugar. Enfim, não sabia se meu script já tava funcionando totalmente. Então, enfim, eu só levantei e saí pra fora. Foi quando eu vi os muros, gente, os muros muito grandes. Muito grandes. Pensem nos muros grandes pra caramba. Era aqueles muros de Maze Runner. Eram uns muros muito grandes. Quem era eu? Era eu quem fazia os percursos de labirinto. Era eu quem mexia os labirintos. Então eu sabia todos os caminhos de todos os labirintos. Sabia as saídas, sabia as entradas, sabia tudo. Tudo. Sabia por onde saíam os monstros. Sabia como a gente enviava os monstros pra lá. E eu sabia de tudo, tá? Então eu e o Thomas, a gente era umas peças chaves pra estar ali. E aí quando eu acordei, tipo, eu fiquei olhando assim, tinha gente levando madeira, serrando madeira pros lugares, tipo, lá pro meio do gramado. Era um gramado bem cerradinho, sabe? Pra trás tinha uma floresta, tipo, dentro dos limites do muro, claro, né? Tinha gente saindo da floresta e tal.
Eu lembro que tinha gente vindo e indo com baldes de água. Enfim, gente, uma coisa muito, muito de filme mesmo, sabe? E aí, tipo, entretida olhando aquilo ali, tinha gente, tipo, treinando, assim, lutando entre si. Aí do nada alguém pega aqui. Mano, o susto que eu tomei, mano, eu nunca quero sentir, nunca mais. Porque eu lembro desse susto até hoje. E aí, na hora que eu olhei pra trás, era o Newt. Aí ele falou assim. Ai, eu não lembro muito bem o que ele falou. Como é que ele falou? Acho que ele falou assim, o que que você acha da sua nova casa, novato? Acho que ele falou assim. Aí eu respondi, desafiadora. Tipo assim, ainda com, até com falta de ar. Aí ele falou, vem, eu vou te mostrar pra todo mundo. Aí ele me levou até uma rodinha de meninos, assim, não tava todo mundo ali, eu já sabia que não tava todo mundo, porque tinha gente que tava correndo, tipo o Gally, ele tava correndo junto com outros tipos de meninos e tal. E aí, quando a gente chegou, né, junto com os meninos, aí tava o Albi, tava o Minho, tava o Henry, tava o Eric, tava o Rick, tava o Chuck, enfim, tava o Thomas, porque o Thomas já tinha acordado antes de mim acordar, ele já tinha acordado já. E aí, tava todo mundo interrogando o Thomas, e na hora que o Thomas me viu, eu senti que, tipo, ele sentiu um alívio, sabe? Tipo, puta que pariu, finalmente ela acordou, ela tá aqui. Aí, na hora que o Thomas acordou, aí o Albi olhou pra minha cara, ele falou assim, e aí, novata? Como é que você tá? Qual é o seu nome? Você lembra? Aí eu falei, meu nome é Stephanie Emmer. Aí ele falou assim, então, pelo visto, você e o Thomas, né? Ele ainda apontou pro Thomas. Você e o Thomas são os únicos que lembram do nome, né? Ele falou, você sabe de mais alguma coisa? Aí eu falei, primeiramente, sim, eu sei de mais alguma coisa. E segundamente, tá todo mundo aqui correndo muito perigo. Aí ele olhou meio com uma cara, tipo, desacreditada, tipo, o quê? Por que você tá falando isso? Aí eu falei assim, então, tanto eu, tanto o Thomas, a gente trabalhava pra organização e você também, Albi. Aí ele falou assim, como assim? Aí eu expliquei toda a história pra ele, falei que a gente era irmão e tudo mais. Aí, mano, foi na hora que eu falei que a gente era irmão, ele avançou, assim, pra cima de mim. Eu lembro que antes de eu falar, assim, pra ele que a gente era irmão, ele falou assim, e por que a gente deveria confiar em você? Ah, eu falei, porque vocês não têm opção e porque a gente é irmão. Aí, gente, foi na hora que ele avançou, assim, em mim, tipo, segura assim no meu ombro, assim, sacudiu. Aí eu falei, caralho, mano, não faz isso não, pelo amor de Deus. Só sou uma little menina. Aí ele olhou assim pra minha cara. Aí ele falou assim: você tem noção do que você tá falando? Aí eu falei: tenho. Aí do meu bolso eu tirei uma foto minha e dele. De quando a gente tinha entrado pra organização da IVA, né? A gente era bem novinhas, mas mesmo assim dava pra ver que era o Albi e dava pra ver que era eu. E aí foi quando ele começou a acreditar em mim, né? Melhor. E aí, enfim, a gente foi acalmando o povo, tanto eu, tanto o Thomas, a gente foi explicando tudo com mais veemência, a gente já foi dando mais detalhes, mais de como era a organização e tudo mais. E aí eles começaram a acreditar 50% na gente, né? Até porque, gente, o Alvin não ia, mesmo sabendo que eu era irmã dele, ele não ia confiar em mim 100%, assim, logo de cara. Aí eu lembro que acabou entardecendo e no final da tarde o Gally junto com os outros meninos chegaram da corrida. Aí foi quando eu falei, mano, fodeu, porque o Gally com certeza vai foder com tudo, e dito e feito. Na hora que contou pro Gally, ele falou, não, eles têm que morrer, eles são infiltrados, não sei o quê. Não, não pode isso acontecer, que não sei o quê. Aí, mano, só sei que deu tanta confusão. Aí o Thomas virou pro Albi e falou assim, olha, eu tenho uma proposta. Pra vocês confiarem na gente, a gente vai numa expedição amanhã. Vai eu, a Stephanie, e você pode deixar alguém de vocês ir junto com a gente, pra gente poder provar pra vocês que existe uma saída e que todo mundo pode se salvar daqui. Aí eu lembro que o Albi concordou e quem se ofereceu foi o Newt. Só que não só o Newt se ofereceu, como o Minho também. Só que o Minho ele se ofereceu só no dia seguinte, foi de manhã, quando ele viu o Newt indo junto com a gente. Enfim, todo mundo dormiu, amanheceu. Quando amanheceu, a gente já tava saindo pra expedição. E aí o Newt já tava com a gente. Aí o meu se ofereceu. Aí eu falei, não, pode ir, não tem problema. Enfim, todo mundo ali, tipo, sabendo que, mano, eles estão arriscando a vida deles, não sei lá, vão morrer, não sei o quê. Beleza. O que aconteceu, gente? Fomos andando. Aquele labirinto enorme. E eu lembro, porque, tipo, eu sabia, de alguma forma, eu sabia todos os cantos, eu sabia pra onde ir. Era como se eu tivesse uma intuição, mano, vamos por aqui, é por aqui, é por aqui. Sabia, eu sabia. E aí eu lembro que a gente chegou até
até uma parede, assim, que tinha no muro. Aí eu sabia que lá tinha uma identificação. Aí, enquanto eu fazia a identificação, tipo, eu tinha que colocar o olho ali pra fazer a identificação. Enquanto eu fazia a identificação, fiz a identificação, a porta abriu. Quando a porta abriu, mano, saiu um bicho tão grande e voou em cima do Minho. Vocês não têm noção, porque eu tava aqui fazendo identificação, o Minho tava do meu lado, e tanto o Newt quanto o Thomas tava assim me olhando, tipo, me olhando assim. Sabe? Tipo, me olhando assim, tipo, vai, querida. Tipo isso. Mano, eu só sei que o bicho voou pra cima do Newt. Voou pra cima do Newt, não, do Minho. E aí, na hora que voou pra cima do Minho, gente, o Newt, ele já tava com... Ele andava muito com aqueles arquinhos e flecha de madeira. Então, ele sabia atirar com aquilo. Ele começou a atirar no bicho, e aí o Thomas, não, para, é um bicho cibernético, tipo, é um monstro cibernético, você não vai conseguir matar ele assim, só no ponto vital, só que o Newt continuar, e aí foi quando o Thomas tocou, pegou a estaca, mano, pegou impulso na parede, pá, cravou no, aqui, sabe, no pescoço do bicho, que era um ponto vital dele. E aí foi quando o bicho morreu e o Minion não foi infectado. Enfim, foi um susto do caramba que a gente levou. E aí foi quando a gente entrou na câmara. E por mais que nessa câmara tinha bichos, mas estava muito iluminada pelo sol, então os bichos se escondiam. E aí foi quando eu mostrei pra eles uma cápsula que era meio que uma cápsula que dava pra muitas pessoas entrar dentro, só que não todas. Aí eu falei, olha, a gente tem essa cápsula aqui que ela dá direto pra uma saída no deserto, né? Que tinha, a gente tava no meio do deserto, esqueci de falar isso. Ela dá direto pra um deserto. E assim que a gente entrar nessa cápsula, a gente manda primeiro as crianças com um adulto e depois a pessoa remanda a cápsula pra que a gente possa sair. Beleza, esse era o combinado. Voltamos pro acampamento, explicamos tudo. Todo mundo, o Newt e o Minho falou, nossa, o Thomas me salvou e tudo mais. Contou e tudo mais. Enfim, falou tudo. E aí as pessoas começaram a ter um pouco mais de segurança e de esperança na gente. Bom, eu sabia que depois que eu tivesse contado isso pra todo mundo, tivesse contado pra todo mundo, a Eva ia dar um jeito de fechar o labirinto. Foi quando eu falei que eles provavelmente iam morrer esmagados aqui igual barata. Eu não sei se eu cheguei a contar isso pra vocês. Enfim, quando eu tava contando pra eles, eu falei, olha, vocês estão correndo perigo, porque logo, logo a Eva vai fechar todo o campo aqui, todo o muro, e todo mundo vai ser esmagado igual barata. Foi isso que eu falei. Eu lembrei dessa parte agora, mas enfim. Aí o Gelly continuou contra mim. Não, mas isso é loucura. Ela pode estar levando a gente pra morte, ou não sei o quê. Aí o Alvo falou assim: o Newt e o Minho foram, eles comprovaram. Enfim, ficaram naquela briga louca, porque o Gelly, ele não como se sentisse inveja do Albi, mas ele queria ser igual ao Albi, tipo, queria ser um líder, sabe? E aí foi quando amanheceu novamente. E do nada, gente, do nada, mas eu já esperava isso. É, o labirinto começou a diminuir e começou a se fechar. Aí foi quando eu e o Thomas a gente começou a correr pra fora do labirinto. Todo mundo começou a correr pra fora do labirinto. E quem ficou? O Gally. Porque na cabeça dele, se ele ficasse no labirinto, ele ia estar salvo. Eu, sinceramente, acho que ele acabou morrendo. Mas eu nunca mais voltei pra essa BR pra saber se ele realmente morreu ou não. Entendeu? Enfim, fomos direto pra cápsula. Gente, foi uma coisa muito louca, mas como eu disse, eu vou resumir aqui pra vocês. A gente lutou contra mais bichos. O Rick acabou caindo no... Como é que fala? Meio que tinha uma ponte assim. E do lado das pontes, mano, era um abismo. Então, se você estivesse lutando com uma criatura e você caísse daquela ponte, mano, era tchau, tchau, bye, bye. O Rick caiu em uma dessas. O Rick acabou morrendo. E a gente continuou. Primeiro, a gente levou as crianças. Tinha o Chuck, tinha outros tipos de crianças também mais novas que eles tinham mandado. Então a gente colocou primeiro as crianças mais novas na cápsula, mandamos, depois a cápsula via e a gente ia mandando, ia mandando, ia mandando, até que todo mundo conseguiu sair. E dava direto pra um deserto. Só que nesse deserto tinha vários agentes armados, esperando pela gente. Aí eu falei, agora fodeu, tomamos diretamente no nosso ânus. Fodeu. E foi exatamente nessa parte em que eu decidi voltar pra minha série. Porque eu falei, mano, fudeu, não sei o que fazer, bye bye, tchau, foda-se vocês. Gente, esse é o meu relato da minha experiência, da minha DR de Maze Runner. Foi muito corre-corre, foi muita correria. E ao todo eu só fiquei lá 2 dias. Só fiquei lá 2 dias. 2?
2 dias e meio, né? Eu fiquei metade de um dia, aí eu passei outro que eu fui pra expedição, aí no outro já aconteceu a fechada dos muros. Enfim, foi isso que aconteceu. Se vocês quiserem, gente, eu vou trazer aqui a continuação dessa DR. Mas o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser falando sobre minha DR de Shadowhunter, que tem muito mais coisa pra falar, gente. Eu tô amando. Tô amando. E várias vezes pra Shadowhunter. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui repetidas vezes pra Shadowhunter. Porque é muito bom, muito bom. Então eu vou vir aqui contar o restante pra vocês, das histórias, tudo mais. Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso. Um beijo e tchau, tchau.